Shalom, brahá, pessoal, vamos que vamos. Bom, vamos lá, nós estamos aqui em Provérbio 20. Uau, nós estamos no 20º dia de estudo, tá? Uau, já era para ter acabado, né, pessoal? Não ter acabado, tá quase terminando. Mas enfim, tivemos que voltar para dar explicação sobre alguns versículos, falar um pouco de Cabalá. Tivemos que voltar, né? Alguns versículos para trás, alguns capítulos, e sem dúvida o irmão Ju também esteve muito doente nesses últimos dias, tá? Mas graças a Deus estamos aqui de volta novamente. Bom, pessoal, como de costume, a gente vai trazer a introdução do capítulo 20, dizer o que ele vai falar para nós, o que ele vai demonstrar para nós, e no próximo vídeo você vai, sem dúvida, entender os versículos principais desse capítulo. E aí nós vamos deixar aqui e tentar mudar a nossa vida, a nossa mente, mudar o nosso aspecto. Tudo de bom. Então vamos embora, pessoal. Provérbio 20, vamos embora. O Provérbio 20 aborda diversos temas importantes para a vida prática e espiritual, com foco em sabedoria, prudência, justiça e relacionamento. Uau. Fala de tudo, né, pessoal? Fala de tudo. Ele adverte contra o excesso de bebida, a preguiça, a fraude, a fofoca e a vingança, enquanto exalta a importância do trabalho de integridade e da fidelidade e do temor a Deus. Então esse provérbio vai dizer para nós quais são os pontos que nós deveremos trabalhar mais na nossa vida, ok? Então nós devemos, sem dúvida, ficar longe de bebida, ficar longe da preguiça, não fraudar ninguém, fazer fofoca, esquece a vingança, ok? Então isso tudo, se a gente ficar longe dessas coisas, nós ficaremos mais perto de Deus. Se nós começarmos a praticar essas coisas, nós ficaremos muito mais longe de Deus, ficaremos afastados dele. O perigo do álcool. Provérbio 20 alerta sobre o perigo do vinho e da bebida forte, que pode levar à perda de juízo e levar à escravidão. Uau! Perca de juízo é a gente falar bobagem, né? Uau! Muita bobagem. Uau! Tem até um assunto aqui, pessoal, que de Canaã, né? Para quem Caim, né? Caim não. A história de Noé, que quando ele vai criar vinha, né? Ele vai se bebedar, enfim. E aí o filho dele, na verdade, ele estrupa o pai, né? O Cã vai estrupar o pai e vai ali cortar o seu órgão genital para não ter mais filho, cara. Então, uau, isso aqui para você entender. Acho que ninguém te contou essa parte da igreja, na igreja, né? Que Cã fez isso com o pai dele, né? E que Canaã é filho de Cã com a mãe dele. Uau. Só Deus, né, pessoal? Então vamos embora, vamos lá, vem comigo. A importância do trabalho. O capítulo contrasta a preguiça com as bênçãos do trabalho, destacando que o trabalho é uma forma de sustento e que a preguiça leva à pobreza. Uau! Não tem nada, o preguiçoso nunca vai ter nada. A influência dos pais. Provérbio 20 enfatiza a ação e a integridade dos pais. Tem um impacto significativo sobre o seu filho. O filho que vê o pai só fazer bobagem vai crescer fazendo bobagem. Uau! Todo mundo sabe disso. Como é que anda hoje essa geração, né, pessoal? Infelizmente é isso. Bom, só Deus, né, pessoal? Mas vamos lá. A necessidade de ter discernimento. O capítulo
encoraja a pensar antes de falar e buscar a verdade, alertando sobre os perigos da fofoca e da defamação. E isso é uma coisa muito ruim. No tempo bíblico, isso era pena de morte. Tá ok? Fazer fofoca de uma pessoa e ir ao tribunal contra uma pessoa, e aí era até pena de levar chicotada, tá? No tempo ali, para quem estuda, né, as leis, as leis, vai entender a recompensa do fofoqueiro, né? A recompensa, o cara chegou ali, jurou, fez falso testemunho, inventou fofoca, o cara era penalizado, tá? E levaria ali, uau, umas boas chicotadas, 30 chicotadas, 20 chicotadas, de acordo com o Sanedrim disse, ok? Então, quando a Bíblia fala sobre justiça, ela está falando também que não se pode ser tão duro, tão covarde com o próprio ímpio, ok? Porque às vezes o cara não consegue levar uma surra, né? Não consegue levar umas boas cipuadas, e aí pode prejudicar a sua própria saúde, ok? Enfim, para só alertando que naquela época todos eram punidos por causa da fofoca e defamação. Vamos lá. A punição para desonra aos pais. A Bíblia adverte que a maldição, que amaldiçoar os pais, pode levar a consequências graves, como a lâmpada se apagando em treva. Uau! Cara, é uma coisa muito interessante. Isso, assim, vamos lá. Capita comigo, ok? Amaldiçoar seu pai pode levar a consequência grave, como a lâmpada que se apaga nas trevas. O que significa isso? Você está na escuridão total da tua vida, e aí de repente você vai lá, quebra a tua lâmpada, né? Joga fora a tua lâmpada, sei lá, a lâmpada apagou. E agora? Você não sabe aonde você está na escuridão. Você fica desesperada, você fica louco, não sabe para que lado você vai, você está na escuridão. Assim também é a nossa vida. Os nossos pais são as nossas lâmpadas nessa escuridão desse universo, nessa escuridão de loucura que hoje nós temos aqui no mundo, que tudo que é errado é o certo, e tudo que é o certo se tornou errado. E aí que vem, quando amaldiçoar o seu pai, você está apagando a tua vela, ou seja, você está se matando, você está se enforcando, você está, e etc, 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 se amaldiçoando a si mesmo, ok? A soberania de Deus. Provérbio 20 também ressalta que Deus dirige os nossos passos, né? Dirige assim os passos dos homens, das mulheres, de tudo. É Ele que controla tudo na face dessa terra, ok? Apesar que fazemos planos, é Ele quem governa o nosso caminho. É Ele que governa o tempo, espaço infinito. É Ele que está além da matéria, Ele está além do tempo, Ele está ao antitemporal é isso? Aonde Ele está, não há dia, não há noite, não há hora, não há segundo. Simplesmente Ele existe, existiu e vai existir para todo sempre. Deus, o nosso Deus. Então essa é a importância da gente acreditar que eu vou fazer isso, mas Deus está me observando. Deus conhece o meu coração. Deus, por favor, lembra que eu sempre falo com vocês que vocês devem meditar antes de você, por exemplo, vou abrir uma padaria, vou abrir uma barbearia, vou abrir qualquer coisa, uma lanchonete, vou fazer uma viagem, um plano. Se consagra a Deus. Te coloca perante Ele. Coloca tudo isso na mão dele. É Ele que vai fazer para você. Ele que vai julgar. Ele que vai trazer todas essas bênçãos para você.
ok? Faça isso. O valor da fidelidade. O capítulo destaca que a fidelidade e o amor preserva o rei e o seu trono. Uau, que palavra bonita! Vai preservar o rei e o seu trono, de geração em geração. Que maravilha! Então seja, sem dúvida, fiel, seja amoroso, porque muitas vezes o rei chega cansado em casa e não tem força para nada. Você sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Provérbio 20. O resumo do Provérbio 20 oferece um guia para uma vida sábia e justa, incentivando a busca pela integridade e prudência na decisão e o temor a Deus. Então o provérbio vai dizer para nós que nós deveremos ser sábios, devemos ter prudência, nós devemos ter temor a Deus, nós devemos ser justo com as pessoas, justo em todo o tempo, sábio em todo o tempo, prudente em todo o tempo, ser temor, ter esse temor de Deus 24 horas por 24 horas. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Ponha isso na sua cabeça. Deus está me vendo. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Pai. Uau. Pessoal, paramos por aqui. Ok? Continuaremos no próximo vídeo e nós vamos destacar aqui alguns versículos em breve para nós estar falando a respeito disso. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Shalom, Brahá. Deus abençoe vocês aonde você estiver e que nós possamos, sem dúvida, cada vez mais e mais estudar o livro de Provérbios. Tá? Eu paro por aqui, mas você continua aí estudando o capítulo 20 e extraindo toda essa maravilha, toda essa energia, todo esse cosmo que o provérbio nos dá. Lembrando que todo esse poder, toda essa glória está em você. Você precisa despertar isso. Até a próxima. Shalom Brahá.